E como tem surgido muitas dúvidas a respeito da MEMED, de como funciona a plataforma, eu convidei o Paulo para participar conosco e esclarecer alguns pontos aí, algumas dúvidas. Levantamos aí as principais dúvidas que os usuários ou aquelas pessoas que ainda pretendem utilizar a MEMED levantaram. E estamos aqui para responder vocês, tá bom? Paulo, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Daiane, boa tarde, pessoal, um prazer aqui estar com vocês. Vamos tentar esclarecer o máximo possível aí. Excelente. Paulo, eu queria que você falasse a princípio um pouquinho aí da sua história com a MEMED, quando surgiu. Fala pra gente um pouquinho. Tá, vou explicar um pouco. Bom, a MEMED é uma empresa que tem por volta aí de 10 anos, tá certo? Ela é uma startup que ganhou uma dimensão excepcional aí durante a pandemia, por estar trabalhando a prescrição digital, que se tornou uma necessidade aí de forma bastante premente, né, no contexto da telemedicina, né? E a MEMED já estava bastante adiantada nesse contexto. Acho que depois a gente vai conseguir falar um pouquinho do que ela tem, né? Mas basicamente ela é uma plataforma digital bastante sofisticada aí, que traz segurança no último elo aí da cadeia digital do paciente, que é essa prescrição digital, tá? Que é entre a consulta e a experiência de compra do medicamento e adesão ao tratamento. Joia. Quanto tempo você trabalha com a MEMED? Eu tô na MEMED há 7 meses. 7 meses? Eu tô na MEMED há 7 meses. Tô gostando bastante da empresa, né? A empresa está numa fase excepcional de mudança de fase aqui, de patamar, né? Então tem sido uma experiência bastante grata, né? Excelente. Eu lembro que nós conversávamos um tempo atrás, eu não lembro o nome da pessoa, e depois ela saiu por uma questão de licença maternidade, falou, olha, agora tô passando a bola pro Paulo, ele que resolve as questões aí da MEMED. É a Vanessa. Isso mesmo, era a Vanessa. E aí, Paulo, eu queria saber o seguinte, então, vindo aqui pro mundo, né, da MEMED, pro mundo da prescrição ali nos consultórios, como a MEMED funciona hoje, né? Já aquelas perguntas que eu comentei, que o pessoal tinha feito, né? Pessoa que não conhece, tá saindo daquele, né, do mundo do papel, vindo pro digital. Então, são dúvidas corriqueiras, e uma delas é essa. O que é a MEMED, né, que você já explicou, mas como ela funciona exatamente? Tá. A MEMED, na verdade, ela virou uma grande plataforma, né, que conecta todos os elos hoje da saúde, tá? Então, o nosso ecossistema hoje, ele conecta operadores de saúde, prestadores, prontuários, né, e a indústria farmacêutica também, tá? O mote dessa conexão toda é a prescrição digital, como eu falei, tá? Dentro da MEMED hoje, então, falando da prescrição digital em si, a gente tem 2 grandes áreas hoje. Uma é o que a gente chama de B2C, que é o MEMED Standalone, onde o médico pode, no seu consultório, criar uma conta na MEMED e começar a prescrever dentro da nossa plataforma, tá? A área que o meu time cuida é a área de B2B, né? Então, a gente atende a mais de 300 parceiros, hoje quase 400 parceiros, que integram a MEMED aos seus prontuários, né? Softwares de clínicas, né? Com o intuito de fazer a sua própria gestão, né? De fazer com que seus prestadores usem a MEMED. E aí a gente tem ainda o adicional dentro desse contexto, né? Depois a gente pode explorar um pouquinho, de ter uma troca aí de informações ali entre prontuário e plataforma de prescrição digital, que faz com que essa integração seja muito mais recomendável nesse contexto do que a versão standalone, né? Ou seja, eu estou falando de grandes organizações, aí estamos falando de grandes operadoras, de grandes hospitais que hoje são clientes nossos aqui, tá? Então, basicamente a gente tem essas 2 áreas, a gente conecta uma experiência digital nesse último elo, como eu falei, então você vai receber a sua prescrição digital ali via SMS ou no aplicativo da MEMED, você vai ter a experiência, né, opcionalmente de fazer a dispensação em centenas de milhares de farmácias aí ao longo do território nacional, com QR Code, né? Num sistema completamente seguro, com certificado digital, ou você vai poder fazer, eventualmente, a compra online, se for da tua preferência,
tá? E aí a vantagem é justamente que a gente não tem a ruptura desse elo digital, né? Porque é um incômodo, né? Você receber uma prescrição numa telemedicina, por exemplo, 1h, né? E eventualmente ter que sair à rua buscando uma farmácia 24 para buscar medicamento. Então eu acho que aí o grande valor agregado é que a gente consegue fechar essa cadeia de ponta a ponta digital, né? Isso é excelente, né? E é uma necessidade das pessoas. Eu estava com um cliente nosso aqui e, nossa, ele pedia demais, né? Ele era um dentista e ele tem 4 clínicas e cada clínica numa cidade diferente. Então ele falou assim, olha, para mim é extremamente importante, aliás, é uma questão de sobrevivência, porque ele faz uma cirurgia num paciente na cidade X. No dia seguinte ele está na cidade Y e aquele paciente da cidade X está reclamando de dor de alguma coisa e ele precisava prescrever. Então o que esse dentista fazia? Ele tinha que ligar para algum colega e falar assim, olha, me ajuda porque eu tenho um paciente na situação X, eu preciso prescrever tal medicamento. Aí o outro profissional é que tinha que fazer para ajudar. E aí nós fizemos aqui com ele toda a configuração, né, toda a implantação da MEMED na plataforma. Hoje ele utiliza e assim, ele falou assim, foi uma mudança total de vida. Não tem mais essa dor de cabeça. Então veio para facilitar demais, otimizar o tempo dos profissionais, né? É muito engraçado, né, Daiane? Porque assim, a gente é acostumado com uma jornada física, né? E acha que isso é normal, mas essa jornada física ela tem diversos pontos de vulnerabilidade que a gente nem pensa nela, né? Porque a gente nasceu dentro dela, né? Mas porque hoje você fala de uma prescrição digital, né? Quantas vezes eu já recebi uma receita e perdi a receita? Eu comprei um medicamento, tinha 3 medicamentos, eu comprei um e perdi a receita e deixei de comprar os demais, né? Então, assim, são situações corriqueiras, mas que afetam a adesão ao tratamento, né? E o próprio médico ou o dentista ficam sem saber se houve adesão de fato, né? Quando você retorna a uma nova consulta, se foi uma adesão parcial, o que aconteceu de fato, né? E a jornada digital, ela previne isso. Então, o extravio é um dos grandes pontos, né, de apoio aqui da MEMED, né? Evitar o extravio, né? E o outro ponto é a questão de uma eventual falsificação mesmo da receita, porque a gente não pensa nisso, mas é extremamente vulnerável, né, a receita física. E o certificado digital previne completamente isso, né? Então, é legal. Além de você ter ali uma alavanca de produtividade muito grande, como você falou, o exemplo que você falou é típico, né? Ele conseguiu prescrever para alguém que está remoto, eventualmente um paciente que está viajando, né? Além disso, ele consegue ter na plataforma alguns protocolos, né, já que com 2 cliques ele consegue emitir uma receita, ele consegue reemitir uma receita da Daiane, né? Então, você quer um medicamento novo ou você, precisa de uma pequena adaptação ali na tua receita, você pode usar como base uma prescrição que já está lá na área do médico, né? Então, assim, isso facilita a jornada fim a fim muito, né? De forma completamente segura. Exatamente. E por falar em segura, dos questionamentos é em relação à segurança e à legalidade da MEMED. Legal. Né? Como funciona essa questão? Não, vamos lá. O que acontece, né? Na verdade, a MEMED é até um ponto bastante relevante esse, né? Porque por ela ter começado antes, né? Ela tem uma sofisticação bastante grande, tanto em termos de segurança cibernética, a gente está falando aí da segurança da informação mesmo. Então, por exemplo, o certificado digital garante completamente a integridade da prescrição, né? Então, assim, quem dispensa sabe quem prescreveu e essa conexão não tem como ser violada, diferente de uma prescrição em papel, né, que poderia ser falsificada com um carimbo ou uma assinatura falsa. A gente tem também uma adaptação de 100%, né, um jurídico bastante forte, consolidado, que conhece regulatório da indústria da saúde, então todos os aspectos regulatórios que envolvem a prescrição, desde da base de medicamentos até toda a jornada, tem um suporte jurídico muito grande, né? A gente tem a plataforma dentro
do framework, né, da experiência de prescrição, ela tem um conjunto muito grande de inteligências clínicas. Então, qualquer prescrição errada, ela vai ter um alarme na experiência do médico, tá? Então, por exemplo, se o Paulo ou a Daiane tem uma alergia, uma condição alérgica, quando o seu médico for prescrever um medicamento para você, a MEMED vai dar um alarme dizendo para o médico que você tem alergia daquele medicamento, tá? A gente tem alarmes de interações medicamentosas, por exemplo, né? Medicamentos que interagem entre si geram um alarme dentro da MEMED e imediatamente o médico tem suporte à bibliografia que suporta, né, aquela interação. Então ele vai ler aquela bibliografia ali online e vai tentar entender que, se ele não tiver de acordo a priori, por que aquela combinação de medicamentos não é recomendada, tá? Isso é excelente, né, Paulo? E tanto, primeiro, essa questão da segurança. É algo assim inviolável, né? Ao contrário da receita ali, o receituário de papel. E toda essa questão que envolve aí certificado digital, nós trabalhamos com isso, nós integramos clínicas ali, né? Fazemos essa integração entre clínica e MEMED. Nós sabemos da importância e nós temos sim a noção da segurança disso. Então, assim, aquele dentista, né, aquele profissional ou médico que ainda tem dúvida se eu faço ou não faço, tem aquele pé atrás, como a gente costuma falar, digo para vocês, meus caros, fiquem tranquilos, sossegados, porque de segurança a MEMED entende, conhecem também a segurança do controle odonto, então assim, essa parceria só vem para agregar, né? E adicionalmente, Daiane, tem toda a jornada da MEMED, ela tem o tema do consentimento, tá? Sim. Então, todos os dados de médico e paciente, você tem lá todos os consentimentos necessários para eventual compartilhamento de um dado entre uma parte da jornada e outra, né? Que isso segura a segurança dos dados, né? Sim. Então, eu acho que é muito interessante isso também. E aí, só completando o que você falou, né? Assim, a gente está falando de um elo importante na experiência digital dentro da saúde, né? E assim, né, digitalização é uma coisa que veio para ficar, né? A gente tem muito médico, muito dentista que são resistentes porque vinham num modo de operação já tradicional e a gente sabe que esses profissionais correm muito. São resistentes, né? São resistentes Eles correm muito, né? Você sabe que a gente vai para o hospital, a gente vai ensinar a plataforma, né, em operadoras e prestadores diversos, e a gente sabe que o médico tem uma rotina corrida. E aí ele não quer ver nada novo porque ele está correndo e, enfim, ele quer ser mais prático possível. Mas uma vez que ele entra ali na base, né, que ele tem uma recorrência, aí ele começa a trazer isso em toda a jornada dele, do dia dele, né? Porque muitas vezes esse médico, ele tá de manhã no hospital, à tarde tá na clínica. E ali ele consegue achar a MEMED em qualquer um desses lugares, né? Se ele quiser usar full time, ele vai ter nas integrações de onde ele está, em diversos lugares, ou ele vai ter a versão standalone se ele não tiver a integração, né? Excelente, perfeito, Paulo. Agora, como paciente, né? Como eu posso usar a MEMED como paciente? Como funciona isso? Legal, boa pergunta. Na verdade, você vai receber a tua prescrição, né, via SMS, né, que é o canal mais comum, né? E ali você vai poder, né, opcionalmente baixar a sua receita para dispensação. Então, assim, você vai ter também lá o QR Code, né, para poder ir nessas diversas farmácias. Você vai ter o aplicativo da MEMED. Então, se você for na Apple Store, se você for na Google Store, você tem o aplicativo da MEMED. Então, peraí, eu como paciente, tenho também o app da MEMED? Você tem o app da MEMED, pode olhar aí. Show. E aí, qual que é o grande... Vou achar ele aqui. Qual que é o grande negócio do app da MEMED? O negócio do app da MEMED é que você, Daiane, vai guardar o teu histórico de prescrições MEMED, né? Então, se você recebeu 100 prescrições pela MEMED, todas as 100 prescrições vão estar aí. Disponíveis. Né? Que no papel, né, você não vai fazer um arquivo de
de receitas de papel na sua casa, né? Mas aí você vai ter, inclusive se você for de um médico para outro, né? E você quiser, olha, doutor, o que me foi prescrito por último, né? Dentro do meu histórico aqui foi essa receita aqui, né? Por exemplo, um dermato, né? Você pode mostrar para ele e falar, olha, tá aqui, né? E aí serve como base histórica, né? Da Daiane dentro da MEMED. Muito bacana. Isso é muito semelhante ao nosso app, né, do controle odonto. Temos o app do paciente que chama Pasta Médica. Então, ele foi na clínica X, Y e Z. O histórico dele como paciente, as clínicas não conseguem visualizar o que ele fez na outra. Mas ele, enquanto paciente, ele consegue verificar todos os procedimentos que foram executados naquelas clínicas que tem o controle odonto. Olha que legal. Então, acho que funciona da mesma maneira. E só para você ver, eu já procurei aqui rapidão, ó. Já achei. Ah lá. E já baixei. Já achei, já baixei. Muito rápido, muito bacana, show de bola. Legal. Então, otimiza a vida também do paciente, né? Facilita a vida da gente. A questão que você falou de, perdi a receita. Não perdi. Eu venho aqui no app já está disponível. Seu histórico está com você, né? Que é muito importante, né? Você ter o seu próprio histórico, né? Ótimo. Paulo, e você sabe citar aí para mim alguns recursos disponíveis aí na MEMED para ajudar na gestão de medicamentos? Então, eu vou falar de dois aspectos aqui que eu acho que são importantes, tá? A gente... primeiro, o aspecto de valor da prescrição, tá? E aí, falando aqui de custo total, né, na prescrição. Então, o médico, quando ele prescreve na MEMED, ele vai ter ali uma lista de medicamentos de farmacêuticos aí famosos, né? Das principais indústrias farmacêuticas. Ele vai ter ali o preço de tabela, vamos dizer assim, o preço mais praticado daquele medicamento. E isso vai permitir, por exemplo, que ele escolha para você uma prescrição que tem um custo mais adequado. Ele vai conseguir portar essa prescrição dentro da experiência dele médico para o genérico equivalente, né? Com a questão do princípio ativo, né? Ele vai conseguir mapear automaticamente o princípio ativo e prescrever o genérico, né? Então isso tudo é um viés de gestão de medicamento no sentido controle de custo, né? Você, na tua experiência de compra, também vai poder fazer esse chaveamento, né, para o medicamento que você quer comprar, que é o genérico equivalente, tá? Uma outra coisa muito interessante, né? E aí eu falo muito do B2B aí, né? Por que a gente está integrada a operadoras, aos grandes hospitais, aos grandes prontuários, né? Como vocês, a plataforma de vocês. Porque faz parte da nossa integração também a gente ceder, obviamente tudo com sentido, os dados da prescrição, né? Os dados da nossa prescrição estão disponíveis para controle odonto, estão disponíveis para outros grandes players que a gente tem como parceiro. E esses dados, eles podem ser usados para entender qual é o perfil do prescritor. Então, por exemplo, uma operadora, ela pode capturar os dados da MEMED através de um data lake, um pessoal de data science, analisar e ver, por exemplo, que tem médicos que a gente chama de outliers, né? Ou seja, tem médico prescrevendo demais, ou tem medicamentos que estão fora dos protocolos institucionais, ou tem medicamentos completamente atípicos sendo prescritos, né? Então, isso vai poder permitir, né, por exemplo, uma operadora, uma organização que faça o subsídio de determinados medicamentos, né, saibam quais devem ser subsidiados e quais não, porque aqueles são mais frequentes, eles são mais hoje, dentro dessa estatística, levam a um desfecho clínico melhor, né? Então, isso faz com que a otimização de custos, e aí eu estou falando só de medicamentos, tá, Daiane? Possa ser feito. Eu estou falando aí, respondendo a tua pergunta da gestão de medicamentos. De medicamentos. Tá? E aí, então, tem os dois vieses. Tem a experiência ali, que a gente vê, experiência do médico, experiência do paciente, mas por trás tem uma plataforma de dados que serve para você otimizar a gestão da saúde. Isso é como um todo, tá? Muito bem, algo muito bem pensado, algo muito bem elaborado, principalmente quando você cruza esses dados, né? Porque Exatamente. sempre acende um alerta ali, né?
Exatamente. Então, assim, tem vários casos de uso que o nosso time de dados, tá, trabalha com os nossos parceiros, né, com os times de dados, que são casos de uso relevante para aquele segmento de parceiro. Então, hoje a gente tem conectado operadores de saúde, hospitais, prontuários, cada um tem a sua própria dor, né? Cada um tem a sua própria dor. Então, a gente endereça essas dores com casos de usos que são importantes para a gestão da saúde naquele elo da saúde, seja operadora ou prestadora, né? Ou uma empresa de software, de plataforma como nós. Joia. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. E a MEMED, ela é só no Brasil ou ela está em outros países também? Por enquanto a gente está só no Brasil. Só no Brasil? Né? E na verdade, assim, né, um aspecto interessante, porque assim, aquilo que eu falei lá no começo, que é o suporte ao jurídico, né, ao regulatório brasileiro. Sim. Né? Então, assim, tem todo um cuidado ali da gente suportar o regulatório da saúde do Brasil. Que é pesado, né? Que é pesado. Em todos os elos, né? Então, envolva a indústria farmacêutica, envolva hospitais e tudo, né? Então, esse conhecimento de Brasil aí é hoje um forte, né? Então, hoje ainda estamos no Brasil. Certo. Uma pergunta, uma resposta que você deu lá no comecinho, né, da nossa conversa, é que eu questionei a respeito da MEMED e eu queria saber o seguinte, como é que a MEMED, ela se compara em relação às outras plataformas de prescrição. Você comentou que a MEMED é pioneira aí, né? Já está há 10 anos no mercado, é isso? Sim. Hoje a gente tem, só para falar em números maiores assim, né? Mais de 210 mil médicos na base, né? Então, o Brasil deve ter uns 500 mil por aí, né? Tem o pioneirismo, então o pioneirismo leva a gente a estar um passo à frente na questão de número de prescrições recorrentes, então assim, falando de market share aí puro e simples, mas a gente tem essa maturidade jurídica. Um quarto do time hoje, Daiane, são médicos, biomédicos e enfermeiros, tá? Então assim, a inteligência clínica que está por trás da MEMED é esse time que trabalha, né? Então, a ideia, e aí essa é a evolução da digital normal, é que essa inteligência ela vai aumentar com o tempo, né? Sim. Ao ponto de proteger mais o médico, evitar ele de cometer erros, quaisquer que seja, né? De dar todo o suporte educativo, inclusive, né? Porque, como eu falei, né? Ali tem as monografias, tem as referências bibliográficas e tudo mais. Então, a gente, no curso da prescrição, ele está sendo, assim, renovado, né? O médico está sendo reeducado, entendendo que tem mais moderno de farmaco, a bibliografia que suporta não haver o erro na prescrição, enfim, tudo isso, né? Mas assim, os diferenciais, eu acho que a gente, como tem um passo à frente ali na maturidade, a gente já entendeu melhor as dores, né? E estamos trabalhando elas para próximas versões aí, tá? Esse pioneirismo, né? Eu costumo comparar até com o controle odonto e o controle médico. Nós começamos, por incrível que pareça, com o controle médico, né? E o nosso CEO aí no meio do caminho percebeu uma necessidade, né? A demanda por um software de gestão odontológica. E aí nós entramos no viés odontológico. Entramos aí nesse nicho. E disparamos no nicho odontológico. E aí não estava nem no meio dessas perguntas, mas era algo que nós ouvíamos assim com muita frequência. O nosso maior público hoje é odonto, né? E eles tinham aquela necessidade muito grande de fazer a prescrição e, enfim, tanto é que nós, desde que se iniciou a nossa parceria com a MEMED, nós fazíamos para o segmento, né, de medicina, mas o odonto veio um pouco depois. Quanto tempo, mais ou menos, que vocês trabalham com odonto e como tem sido o crescimento de profissionais da odontologia? Legal. Entrando em contato com a MEMED, querendo fazer inscrição? Como tem sido isso, Paulo? Não, excelente pergunta. Assim, a gente está ativo aí, né, com a solução para odonto já há uns 5 meses, tá? Assim, como público, né, a gente já está integrando, assim, a diferença da nossa integração médico para odonto, né,
é mínima, tá? Um esforço de desenvolvimento muito pequeno, né? Sim. E realmente, assim, tem sido exponencial aí o crescimento. A gente aposta muito no mercado odonto, a gente entrou recentemente, mas a gente tem tido um crescimento exponencial, estamos apostando muito. Então, assim, a gente veio com a prescrição médica, depois enfermeiros e dentistas, né? Excelente. E o mercado Enfermeiros odonto também já podem fazer a prescrição? Podem prescrever também. Que show de podem bola, prescrever também. Então, essas são as novidades, por hora. Muito bom. E o nosso público tinha uma carência muito grande disso. Como esse caso que eu citei para você, de um único profissional ter 4 clínicas em 4 cidades diferentes e ter essa dificuldade de prescrever, porque ele não conseguia, né, estar ali ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso veio para fazer uma mudança positiva muito boa. Pelo menos aqui para os nossos clientes está sendo fundamental, né? Muito bom, legal. Uma outra pergunta que eu ia te falar te fazer em relação à receita controlada. Dá para prescrever também? Sim. O receituário controlado, o antibiótico, por exemplo, ele pode ser prescrito pela MEMED, tá? Normalmente emite as vias, a gente gera o PDF e pode emite as vias do controlado. A única restrição que a gente tem não é uma restrição técnica, é uma restrição jurídica, que é o receituário amarelo e azul, tá? Por regulação da Anvisa. Mas, assim, é um bloqueio regulatório. Assim que a Anvisa liberar, e a gente acha que é uma tendência, né? Porque o bloqueio digital, de certa forma, assim que liberar, a gente está apto para pôr em funcionamento, tá? Então, assim, é uma questão regulatória, não é técnica, a gente está só aguardando, tá? Certo. Voltando até a questão anterior, um comentário a respeito, né, que é dessa integração com o segmento odontológico, os nossos clientes, eles conseguem fazer isso também. E aí a minha pergunta é, como funciona essa integração do sistema, né, MEMED com controle odonto? Me fizeram essa pergunta. E é muito simples, né, Paulo? Então vamos começar pela seguinte pergunta. Você responde primeiro. Para fazer a inscrição lá na MEMED, quanto custa? Hoje nada. A melhor parte. Não custa hoje nada. Exato. Não custa. Então, assim, não custa nada. É só acessar o site lá da MEMED, fazer toda a inscrição bonitinho. Os clientes controle odonto, o que devem fazer? Primeiro, eles precisam providenciar, caso não tenham, um certificado digital. Me corrija se eu estiver errado. Bom ponto. Quer comentar alguma coisa a respeito? Não. Isso a gente ajuda também, tá? Mas depois eu comento. Excelente. Então, certificado digital. Nós conseguimos fazer a integração desde que o certificado seja do tipo A1 e A3 também. Tá? Então, o certificado A1 ou A3 é possível. Só precisa ir lá na plataforma, abrir um chamado. A única coisa que a gente precisa é cadastrar esse certificado digital no navegador, né? Ali às vezes precisa fazer uma extensão e o nosso time de suporte sempre auxilia. Então, com o certificado, fez essa configuração, já tem inscrição lá na MEMED, é só emitir receituário. Isso, deixa eu só fazer uma ressalva aqui que eu acho que é importante. Então, assim, claro. hoje a versão, de novo, né? Eu tinha falado lá no começo que tem o B2C, né? Que é o médico que cria na plataforma lá e trabalha na MEMED solo, né? E tem a versão integrada, né? Hoje o odonto está disponível para o B2B, que é a versão integrada. Não está ainda disponível no B2C, tá? Então aí falando especificamente de odonto, como é que funciona hoje, né? A integração, né? A gente integra o prontuário de odonto, né? E ali o trabalho, a gente tem um contratinho, né? Tem um contratinho de parceria. A partir desse contratinho de parceria, o nosso time fornece todo o suporte ali da documentação de como tem que ser desenvolvida essa integração. E isso é feito pelo próprio parceiro, né? Então a gente dá, obviamente, todo o suporte técnico necessário, dúvidas na nossa documentação, o que houver para que aquela integração fique redonda. O nosso time valida essa integração, a gente faz também uma validação de UX, tá? Para garantir que a experiência dentro
da plataforma Odonto é uma experiência de qualidade, tá? Porque, assim, são coisas digitais, né? Onde está o botão da MEMED? Né? Faz muita diferença, né? Pequenas coisas ali que no digital faz total diferença. Onde está o botão? Está visível, né? O médico consegue ver, o dentista consegue ver. E aí a nossa plataforma tem um monte de links ali para vídeos que instruem como usar a plataforma também, né? Isso tudo tem que ficar aparente. Tutoriais, né? Tutoriais, sim, isso tudo tem que ficar aparente para que o prescritor consiga tranquilamente entender a plataforma e prescrever e não tenha aquele conservadorismo que é assim, puxa, eu usava a outra ferramenta de texto livre, né? A gente tem muito isso, a gente não tem só o papel, tá, como competidor, a gente tem aquelas ferramentas de texto aberto, né, de dados que não tem dado estruturado nenhum, né, tem lá um texto qualquer, que tá lá porque o médico, de novo, o médico ou o dentista, né, tem muita, assim, tem relutância em mudar o modus operandi atual, né? Exato. Então, mas a gente suporta tudo isso, né? Como é que vai ser o UX, se a integração tá funcional, se tá tudo ok, e aí é começar a prescrever, aí não tem mais. Daí para frente, a gente aí a gente faz reuniões regulares, tem todo um suporte de CS, aí você conhece bem, né, Daiane? Sim. A gente faz reuniões regulares, a gente mostra os números, a gente acompanha, a gente entende tecnicamente se tem algum obstáculo. Se a gente quiser fazer uma atividade educativa na Controle Odonto, né? Puxa, vamos fazer uma ação aqui com N dentistas, né? Num centro clínico qualquer aqui. A gente vai até os médicos, faz o treinamento, enfim, a gente é bastante suportivo nessa camada de serviço, né? Então a gente não é só produto, né? A gente entende que tem que ter uma camada de serviço de qualidade e o nosso intuito é também ter essa camada, até porque o médico está numa situação ali crítica, o paciente mais ainda, né? Dentro do contexto eventualmente, né? Dentro de um contexto de uma consulta e a gente tem que estar pronto para suportar, né? Show de bola. Paulo, eu recebi 2 perguntas aqui a respeito da MEMED. A primeira é se a solução MEMED estava integrada à plataforma Controle Médico e Controle Odonto. Acabamos de responder que sim, né? Legal, está integrado, ótimo. Desde que atenda esses requisitos, né? Faça o cadastro lá na MEMED, tenha o certificado, faça todo esse processo aí que o Paulo explicou, né? Vocês têm suporte, né? Para utilizar bem a solução. Isso, e a gente suporta vocês da Controle Odonto no que for necessário. Inclusive no tema dos certificados digitais ou qualquer outro tema aí, a gente... Vocês dão esse suporte, né, Paulo? Isso, o que deve acontecer assim... Eles quiserem, né? Claro, Dani, mas aí o que deve acontecer é assim, ó, a base de cadastrados de vocês, assim que vocês estiverem integrados, estando integrado na MEMED, o parceiro vai cadastrar, todos os seus médicos serão cadastrados dentro da base da MEMED, tá? Certo. Através da nossa API, tá? Entendi. Então, esse processo vai ser automático. Então, na hora que, por exemplo, a doutora Daiane tiver em momento lá começou seu dia, vai fazer uma consulta do paciente João da Silva, né? A informação do prontuário vai subir no momento da prescrição para a MEMED. E esse aqui é o grande lance da integração. Então, se o João da Silva, o nome dele, endereço, todos os dados do João da Silva vão subir para a MEMED nesse momento, em que o dentista, né, abrir a MEMED para prescrever. E aí, se ele tiver alguma condição específica de alergia, né, algum histórico que a MEMED precisa importar, ela já vai importar também. Né? Excelente. Então, que é aqueles dados, né, que nós falamos que a plataforma acaba cruzando esses dados para alertar um profissional ali que não tinha informação a respeito disso, mas que já foi alertado para um outro profissional que utiliza a Exatamente, né? Exatamente. Então, tendo a integração, tudo isso aí vai ser sincronizado via API e aí fica bem tranquilo, né? O fluxo ali, né? O fluxo dentro do prontuário / MEMED e toda a jornada. Show de bola. A outra questão que nós tínhamos era a seguinte: quais os benefícios dos clientes Controle Odonto quando eles adquirem a MEMED? Na verdade, os benefícios, né, que nós estávamos citando é toda essa otimização
do tempo, espaço, segurança, né? Os principais benefícios que nós temos são esses. Isso. Ali na plataforma, Paulo, quando um médico, um dentista, ele vai vai prescrever, né? Tem lá o botãozinho de prescrever, ele clica lá, tem as opções, aí aparecem 2 opções para ele. Ou prescrever pela plataforma, pode ser ali um texto livre, como a gente tinha comentado, uma receita que já existe também, que ele já cadastrou, que é algo que ele usa com muita recorrência, e tem a opção de fazer a prescrição pela MEMED. Então ele clica naquele botãozinho ali, aquilo ali, olha, vai facilitar a vida dele demais, porque o paciente dele está lá ele está viajando, está de férias e o paciente precisa de uma receita com urgência, ele está no Nordeste, o paciente está no Sul. Essa prescrição acontece de maneira muito simples, muito fácil, ele encaminha, vai para lá no seu celular via SMS, sem dor de cabeça e principalmente com muita segurança. Isso, exatamente, assim, aí só completando um pouco esse benefício, né, a questão do benefício. Então você tem aí 3 pernas, né? Você tem o médico, né? Então qual é o benefício para o médico / dentista, né? Segurança para ele, segurança contra fraude, produtividade. De novo, se ele tiver lá os protocolos dele na MEMED, ele vai poder com 2 cliques fazer uma prescrição. Isso vai aumentar em horas a produtividade diária dele, né? A gente tem um benefício que é custo de papel, né, ambiental, né, ali por tabela, também, né? Aí a gente tem os benefícios do paciente, né, que de novo é a segurança, é o não extravio, o próprio controle do próprio histórico lá no app da MEMED, né? A remissão, se precisar remitir, o médico precisar remitir, isso é feito rapidamente também. E a gente tem uma terceira perna que é o nosso parceiro, que é o operador, o hospital, o software, que é o quê? Ele consegue acessar os dados, todos esses dados que conectam todo mundo ali, para fazer a sua gestão, né? Então essa é uma aposta muito forte da gente, porque, por exemplo, não sei se você sabe, mas assim, dentro da MEMED a gente tem prescrição de exames também, né? A gente não tem só prescrição de medicamentos. Né? Então, eu estava falando do caso de outliers ali, hoje existem, falando dos dados de novo, né? Os dados são usados para, por exemplo, lá na gestão de saúde populacional, né? Você consegue ver a prevalência de uma patologia numa determinada população através desses dados. Mas se a gente for para um caso mais pragmático, por exemplo, dentro de uma operadora de saúde, ele consegue controlar, por exemplo, demasia, médicos que exageram, por exemplo, na prescrição de exames e geram uma sinistralidade muito alta, né? Então, assim, só estou dando algumas pinceladas do que dá para fazer, tá? Nesse elo que é o nosso parceiro B2B aqui. Então, tem benefícios para todas as partes, tem diversos benefícios. Falei da compra online também, né? Que, de novo, você está em viagem, o exemplo que você deu, Daiane. Você está lá, não sei, seu médico está em São Paulo, você foi para o Nordeste, seu médico remite sua prescrição, chega lá e você compra online e é entregue no seu hotel, né? Então, tá tudo muito tranquilo, você é um paciente crônico, você não vai deixar de tomar seu medicamento. Sim. Tá bom? Então, isso é importante também. Não precisa de desespero, né? Exatamente. É verdade. Você já falou, né, que a MEMED tem integração com o sistema de gestão hospitalar e gestão clínica também, né? Assim, olha, eu sabia que a MEMED era grande, mas eu não tinha dimensão. Confesso para você que eu não imaginava que era tão grande e que dentro da MEMED nós conseguiríamos fazer tantas coisas. Como, por exemplo, a requisição de exames. Para mim estava ali mais ligado à questão de medicamento, a prescrição e ponto, mas não essa requisição de exame, por exemplo. E a parte de exames está ficando mais sofisticada, a gente vai lançar uma versão aí que a gente chama de V3, estamos sofisticando toda a parte de prescrição de exame, né? Existe um outro caso de uso também, Dani, que é muito interessante, né? Que é assim, a gente consegue, né? Uma organização, por exemplo, fazer o que a gente chama, né? Ele consegue... vamos pensar numa operadora, né? Uma organização verticalizada, né? Que ela tem todos os elos da saúde ali dentro. Ela consegue fazer a prescrição de exames preferencialmente dentro dos laboratórios da sua rede,
né, por valores, de repente, mais interessantes, enfim. Aí dá para pensar em bastante coisa, tá? Em termos de evolução e alavancas aí, tanto organizacionais como alavancas de produtividade para o médico, de comodidade para o paciente. Então, tem um universo muito grande de possibilidades. Por último, a gente conecta também lá a parte das farmacêuticas, tá? Sim. Então, quando o médico conecta a nossa versão B2C, por exemplo, né? Que não é o objeto do meu time particularmente, mas de acordo com a especialidade dele, ele vai receber ali alguns banners que tem os últimos lançamentos da indústria farmacêutica, tá? Legal. Então, é legal também, tem esse viés que é educativo também. Tá? Certo. Uma pergunta que fizeram aqui também no chat, Paulo, pela MEMED, é possível elaborar atestado? Também. Atestados, fórmulas, né? Tudo isso é possível de fazer na MEMED, tá? Tanto protocolos, né? Então você pode ter o protocolo pessoal de cada médico, a gente pode fazer um protocolo institucional de forma muito fácil, né? Então, se a gente pegar uma operadora de saúde que tem recomendações de protocolos, ou um hospital, né? Sim. E ele quer que aqueles protocolos institucionais estejam disponíveis para toda a sua base, né? Então, assim, olha, para ganhar produtividade, existe um protocolo padrão para dor de garganta, né? E todos os médicos do hospital X devem ter acesso a ele. A gente consegue criar rapidamente via API, né? A gente cria um usuário, replica num segmento daquela base e todo mundo passa a enxergar aqueles protocolos, usam se quiserem. Obviamente a responsabilidade é do médico, mas Sim. Tudo isso são alavancas de produtividade, né? Excelente. Muito bom, Paulo. E respondendo aí a pergunta da Elisane Silva, né? Obrigada, Elisane, pela participação. E vamos lá. Eu queria saber de você se a MEMED, ela mantém as informações, como é feito, na verdade, essas informações de prescrição atualizadas. Como isso é feito? Então, na verdade, o que a gente faz? Bom, primeiro que tem todo o mecanismo de consentimento. De novo, acho que vale a pena para quem chegou agora falar, né? Então, toda a jornada médico, paciente, tudo que está ali conectado e tem dados no fluxo, tem o consentimento, tá? Sim. De novo, que os dados da MEMED, eles pertencem ao parceiro MEMED, tá? O que a gente faz na integração a gente fornece uma API para controle odonto. Controle odonto tem um payload de dados, né, onde ele tem lá uma maneira de recuperar o histórico de prescrição dos seus dentistas, né? E o uso é de vocês, né? Obviamente, se vocês quiserem um suporte, né? Paulo, o time de dados da MEMED pode nos ajudar a construir casos de uso relevantes, né? O que vocês, né? Tragam uma experiência de vocês, né? Sobre o uso desses dados. A gente pode, facilmente traz o nosso time que faz esse suporte técnico, né? Dá algumas informações e tudo. Mas os dados pertencem ao parceiro que está integrado a nós. Tudo consentido e tal, mas é de vocês, para vocês fazerem aí o que vocês quiserem em termos de gestão, né? Desses dados. Certo. Eu tinha algumas outras perguntas, mas a gente vai precisar remir o tempo. Legal. E por fim, eu queria falar contigo que é a respeito de parceria com seguradoras, né? Ou plano de saúde. Plano de saúde. Né? Não sei se porque parceria é um termo muito amplo, né? Mas aqui, como é que a gente enxerga operadoras e planos de saúde? Assim, a gente chama o parceiro, mas a minha visão é cliente também, né? É muito mais um cliente do que um parceiro. Porque o que acontece hoje, né? Sem entrar no detalhe ali da nossa carteira, a gente tem quase 400 parceiros integrados à MEMED na versão B2B. Né? Dentre esses parceiros a gente tem essas seguradoras e essas operadoras. Então assim, os maiores players ali do Brasil em termos de operadora de saúde estão hoje integrados à MEMED. Então se você for uma segurada, for um beneficiário desses planos de saúde, é bem possível e é bem provável que você receba a prescrição pela MEMED,
tá? Então, essa é uma parceria, né, enquanto clientes, né, mas a gente desenvolve coisas juntos aí, né, como eu falei, a gente trabalha como parceiro no sentido de tentar atender o cliente final de forma conjunta, né, que em última análise, é o paciente, né. Excelente. Deu para a gente ter uma noção, assim, do tamanho da MEMED. Você me disse que foi algo por cima, então imagino que tem muito mais coisas ainda aí. Sim. Muito mais coisas a serem exploradas, né, pelos profissionais, pelas redes, pelos grandes hospitais, por nós também, né? Claro, sem dúvida, né? Assim, eu acho que assim, hoje a maioria dos parceiros, eu acho que está alinhado com essa percepção que você tinha antes e tem agora, né? Assim, muitos dos nossos parceiros ainda subutilizam a nossa plataforma. Eu acho que a gente tem, tem muitas alavancas que ainda podem ser usadas, que estão ali debaixo do capô, mas a gente está à disposição aí para mostrar um pouco o caminho das pedras aí, para vocês poderem usar da melhor forma possível, né? De novo, a visão um pouco de parceiro, né? Então, sim, a gente tem uma disponibilidade total de atender os nossos parceiros e clientes e médicos no sentido de responder o que for necessário, tá?